Ok, vestibulando. Então, ó, naquela questão lá do vestibular, para cá, para cá, para cá, para cá, aquela questão do vestibular, que ele colocou a lente lá para ler um jornal e as letras do jornal lá apareceram maior, é exatamente esse caso. A imagem é virtual, direita, lógico, elas não inverteram, tá? E exatamente ele estava aí entre o foco e o centro óptico da lente, porque é só nesse caso em que a lente consegue deixar a imagem direita e ampliada, e a lente tem que ser convergente, porque a divergente diminui as letras, ok? Professor Vavan. Ok, então veja bem, para terminar aqui a formação de imagens, só falta falar de formação de imagens nas lentes divergentes. Falamos de formação das 5 imagens formadas pelas lentes convergentes, e agora falta só a imagem formada pela lente divergente. Olha, lente divergente só forma um tipo de imagem. Nós vamos ver que a imagem é virtual, direita e menor, independente da posição do objeto em relação à lente. Então, olhando aqui para a telinha, nós vamos observar a formação de imagem nas lentes divergentes. Então, observe, está aqui o objeto. Eu vou utilizar o objeto nessa posição. Poderia escolher qualquer posição, que a imagem produzida seria sempre a mesma. Observe. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal refrata-se numa direção que passa pelo foco. Não vai passar por esse foco, não? Observe, isso é uma lente divergente. Então vai divergir os raios aqui, olha. Está passando pelo foco, se propaga numa direção aqui, olha, cuja direção passa pelo foco. Então essa direção passa pelo foco. Se chega pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Esse raio é o raio refratado, assim como esse é o raio refratado. Não vão se encontrar, né? Perfeitamente. Efetivamente, eles não se cruzam. Então a imagem não é real. Os prolongamentos dele se cruzam, então a imagem está aqui, olha, formado pelos prolongamentos. Como o professor Luiz Carlos falou, é uma imagem virtual, é direita e menor. Está aqui, olha. Não esqueçam disso. Lente divergente só forma esse tipo de imagem, não é assim, professor? Ok, vestibulando. Então, se caiu lá no vestibular, botou uma lentezinha lá nas letras, a letra ficou menor, eu já sei que é lente divergente. Onde é que vai estar o objeto? Então, na lente divergente só tem esse tipo de imagem, não tem aqueles casos que nós vimos anteriormente na lente convergente, tá certo? Onde em cada posição que o objeto estivesse, dava um tipo de imagem, né? Semelhante, como o professor falou, ao espelho côncavo, que dependendo da posição do objeto, eu tinha um tipo de imagem diferente. Mas na lente divergente, não. A imagem é sempre virtual, ou seja, cabeça para cima, formado pelo prolongamento, né? No linguajar aqui para o aluno gravar melhor, de cabeça para cima e menor, tá? Virtual, direita e menor a lente divergente, ok? Depois a gente vai ter uma aula aqui no outro dia sobre essa parte da ótica da visão, tá certo? Então a gente vai trazer aqui os defeitos, né, as anomalias, essas partes todinhas aí para vocês, para a gente ver o dia a dia da lente, da nossa própria lente, estudar o nosso olho humano, cristalino, tudo para vocês, ok? Hoje vamos falar só sobre lente. Professor Vanvan, pronto aí? Pronto. Vamos seguir aqui, vamos resolver a próxima questão, tá certo? Sem perder muito tempo, olhando aqui para a telinha e resolvendo nossa próxima questão aqui, que é a questão número 4, ela fala assim, analise o cartoon a seguir. Elementar, meu caro Washington. Aí observe aqui a figura. Aqui você vê um papel incendiando. E em seguida esse cidadão diz o seguinte: você está queimando as provas. Então veja bem, aqui tem um instrumento óptico. Aqui está chegando luz solar. Ao atravessar esse instrumento aqui, essa luz consegue queimar as provas, né? Consegue queimar esses papéis. Então olha, esse instrumento aqui, ele está convergindo os raios para um ponto em comum, que com certeza aí é o foco, né? Então, de acordo com a situação descrita no cartoon, a lupa possui uma lente. Ora, essa lupa é um instrumento de aumento. Então, a única lente que pode aumentar a imagem é uma lente convergente. As lentes convergentes aproximam os raios. Então, os raios solares chegam na Terra praticamente paralelos. Então esses raios eles vão ser refratados pelo foco. As provas, infelizmente, estavam em cima do foco e elas foram incendiadas aí. Então você tem uma lente com certeza convergente e as provas estão exatamente sobre o foco. Então nossa alternativa aí é a letra B. Ok, pessoal? Então, olha, é muito comum, né? Principalmente quando criança, a gente pega uma lente, põe lá no sol
e põe lá no papel até o papel começar a queimar. E a gente procura uma posição para ficar bem concentrado os raios ali para queimar o papel. Então, aquela distância que você está da lente até onde está queimando os raios bem concentrado é exatamente onde está o foco, ok? O foco da lente, beleza? E lógico, se veio o raio de luz do sol e você concentrou num ponto só, então houve uma convergência, convergiu para o mesmo ponto. Então, tinha que ser uma lente convergente, ok? Para isso acontecer, para queimar esse papel. Professor Bambam. Então, veja bem, a nossa próxima questão ainda, ela fala sobre lentes. Estamos na quinta questão, tá certo? Olhando aqui para a tela, a questão diz o seguinte: um objeto luminoso de 2 centímetros de altura se encontra a uma distância de 60 centímetros de uma lente convergente. A lente forma uma imagem perfeitamente focalizada e com o mesmo tamanho do objeto, sobre uma tela situada a uma distância desconhecida. Então, está aqui o objeto e está aqui a lente. Na letra A, diz o seguinte: com o auxílio do traçado de pelo menos 2 raios luminosos provenientes do objeto, no esquema a seguir, esboce sua imagem e descreva a natureza, se é real ou virtual, e a orientação direita ou invertida da imagem. Então veja que a alternativa A pediu para você esboçar aí um desenho, utilizando pelo menos 2 raios, e pediu também para você dizer a natureza e a orientação da imagem. Então, meu amigo, responda o que ele pediu. Então, repetir aqui a alternativa A, para nós respondermos aqui utilizando a figura. Ele pediu para você utilizar a figura, então você vai utilizar a figura. Está aqui a imagem, eu sei que a imagem... Não, porque você colocou a imagem já aqui. Olha, eu não sei onde é o foco. Ele não me disse onde é o foco. Mas no comando da questão, ele disse que o tamanho da imagem era igual ao tamanho do objeto. Ora, se o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, com certeza o objeto está no centro. Está no ponto onde principal e a imagem também está no ponto onde principal. Ponto principal imagem e ponto onde principal objeto. Eu sei que essa distância é igual a essa distância aqui, ou seja, a distância entre a lente e a imagem é a mesma distância do objeto à imagem. Quando a imagem é do mesmo tamanho do objeto, sempre, aluno. Ok, professor? Continua. Perfeitamente. Então, observe, como eu sei já que a imagem vai ter que estar aqui, tem que ter o mesmo tamanho, então fica fácil desenhar os raios, porque eu sei que os raios têm que passar por aqui. Tem que passar aqui pela ponta da seta da imagem. Então, todo raio que chega paralelo, refrata-se passando pelo foco, é evidente, vai atingir a imagem. Olha aí, já sei que o foco é aqui. E todo raio que chega pelo centro óptico passa sem sofrer desvio. Está aqui, olha, foi que ele pediu na letra A. Por enquanto ele disse, com o auxílio do traçado de pelo menos 2 raios, eu tracei os 2 raios. Mas eu quero traçar mais um raio. Não é necessário. Ele disse pelo menos 2. Então, utilize 2, vá para o abraço já e não se arrisque a desenhar outro raio, já que ele não pediu isso daí. Então ele pediu para desenhar pelo menos 2 raios provenientes do objeto no esquema a seguir e esboçar a sua imagem e descrever a natureza dela. Ora, essa imagem, ela é real ou virtual? Essa imagem, ela é real, nós já vimos aqui, formada efetivamente pelo cruzamento dos raios. Os raios efetivamente cruzaram. Os raios se encontraram, né? Se encontrando, a imagem é real. Perfeitamente. E a orientação, ele pergunta a orientação se é direita ou invertida. Você olha para a imagem, olha para o objeto, vê que ela é invertida, então responde. Está de cabeça para baixo, né? No linguajar. Perfeitamente. Então, de acordo popular, com o esquema acima, temos uma imagem real e invertida. Aqui foi a nossa letra A. Na letra B, professor Luiz, na letra B ele diz: determine a distância focal da lente e a distância que ela se encontra da tela. Ele quer, na letra B ele fez 2 perguntas: a distância focal da lente e a distância que ela se encontra da tela. Ela quem? A lente da tela, ou seja, onde vai estar a imagem em relação à lente. Foram 2 perguntas, então vamos lá. Resolução da letra B, olha, do aumento linear transversal, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui ainda. Do aumento linear transversal, nós sabemos que o tamanho, a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto é igual a razão menos P' sobre P', distância da imagem à lente, P, distância do objeto à lente. Olha,
ele disse que a imagem era invertida. Olha, como a imagem é invertida aqui, então em relação ao objeto, você vai ter que usar o sinal aqui negativo. Imagem invertida. Porque está para baixo no eixo dos Y é menos, né, pessoal? Perfeitamente. Então veja bem, isso aqui ele deu na questão também. Ele disse que a distância do objeto à lente era de 60 centímetros. Então, olha, simplificando aí, fazendo aquelas continhas simples e os jogos de sinais aí, você vai ficar com essa. Simplifiquei aqui esses dois. Então, fazendo o jogo de sinal, você fica aqui com P' igual a 60 centímetros. Veja que a distância da imagem ela deu uma distância positiva e se identifica aí que a imagem é real, exatamente como nós vimos. Ok, vestibulando? Lembrando também, vestibulando, que essa parte aí das equações, o vestibular sempre vem dado, né? Sempre aparece, não é obrigatório, mas sempre está colocando. Então, vocês estão familiarizados com essas equações no dia a dia, mas sempre vem lá no vestibular. Mas nós vamos aproveitar aí para lembrar um pouquinho, né, sobre essa parte do estudo, da parte matemática, do estudo analítico das lentes, quando é que o sinal é mais, quando é menos, tá? Só para vocês memorizarem aí, já aproveitando essa questão, e depois nós iremos para outros exercícios. Professor Vanvan, mostra aí para a turma o próximo slide. Olha, observe, só finalizando aqui a alternativa B, que ele diz assim, olha, determine a distância focal da lente e a distância que ela se encontra da tela. Então, olha, a distância em que ela se encontra da tela. Se isso é a distância da imagem à lente, é a distância da lente à tela. Mas ele pediu também para você encontrar aí a distância focal. Então, a lente se encontra a 60 centímetros da tela. Se você quiser a distância focal, meu amigo, você vai utilizar a equação dos pontos conjugados. Que é dado sempre no vestibular, mas vocês sabem, Perfeitamente. Então, observe. Está aqui a equação dos pontos conjugados. Distância do objeto, ele deu. Distância da imagem. Você encontrou aí, fazendo essas continhas, tirando o mínimo aí, essas continhas simples. Você sabe fazer muito bem. Mesmo pelos extremos, você vai encontrar que a distância focal é de 30 centímetros. Antes de fazer a soma de fração, vestibulando, tá certo? Vocês lembram aí, viu, Roman? Só um minutinho. Para lembrar que a imagem, os dados eu tenho que colocar o sinal. Então, como ele disse ali que o tamanho da imagem, né, que estava ali, né, o mesmo tamanho, 2, eu tive que colocar menos 2. Se eu não coloco ali o menos 2, todas essas contas iam dar errado. Então, esse menos aí não foi dado. A equação vestibular dá, mas esse menos que o mouse está mostrando aí, o tamanho da imagem, que era o mesmo tamanho do objeto. Então, se o objeto era 2, a imagem era 2. Ou seja, se O valia 2, o I também valia 2, mas lembre-se que a imagem era real e invertida. Então, no eixo das ordenadas, no eixo Y, está de cabeça para baixo. Então, tinha que botar o menos 2. É importante nos números, nos dados, eu colocar o sinal. E no que eu procuro, não. Se o foco é positivo, aparece mais 30, ó, para cá, para cá, para cá. Se o P era positivo, aparece mais 60. O que eu estou procurando, eu não coloco o sinal. Eu só coloco o sinal nos dados. No caso, ele disse que o objeto tinha tamanho 2. Ficou mais 2, que o objeto eu vou colocar de cabeça para cima, para facilitar aqui a didática, tá? E como a imagem foi real, ela é invertida. Como tinha o mesmo tamanho, o I era 2, mas eu tinha que colocar menos 2, senão aquelas frações, em vez de subtrair, eu iria somar e ia dar outros valores. Então, não esqueça, pegou a questão de cálculozinho, coloca tanto em espelho como em lentes, nos dados eu vou logo analisar se o sinal é mais ou menos. Ok, professor Vanvan? Ok, então veja bem. Vamos falar aqui um pouco de matemática das lentes esféricas. Assim como falei na aula passada, aqui também sobre matemática dos espelhos esféricos. Eu perdi essa aula, tem como você adquirir essa aula, certo? E agora nós vamos trabalhar aqui com matemática das lentes esféricas. Você vai ver que tem muita coisa em comum lá com a matemática dos espelhos esféricos. Então, para quem acompanhou a aula, mesmo para quem não acompanhou, observando aqui a telinha agora, nós vamos trabalhar aqui com matemática das lentes esféricas. Então veja bem, o objeto real, nós vamos considerar que a distância dele será positiva, ou seja, a abscissa dele será positiva. A imagem real vale a mesma coisa que eu falei para os espelhos. A abscissa dela, a distância dela ao espelho, a lente, nesse caso lente, aqui, quer dizer, positiva. E a imagem virtual, a distância dela, a abscissa dela em relação à lente negativa. Lente convergente vai ter distância focal positiva. Lente divergente, distância focal negativa. O bom de tudo é que a equação dos pontos conjugados utilizada lá para os espelhos esféricos também vale para as lentes esféricas. E isso é uma forma menos para se memorizar, como falou o professor Luiz Carlos, a FRN adora fornecer.
as formas nas provas, e isso aí, para o aluno que sabe, que conhece bem, que acompanhou nossos alunos aqui, ele vai conseguir, sem dificuldades, utilizar essas ferramentas. Formas só são ferramentas.